Salmo 28, versículo 7, está escrito assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Olha só, o Senhor é a nossa força. E eu pergunto, você crê nisso? Eu vou ler mais uma vez o versículo 8, você repete após mim. Vamos lá. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Você é ungido, ungida do Senhor. Crê também que Ele vai falar conosco. Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, início de ano tem muita gente que faz promessas, dentre elas uma vida saudável, dentre elas fazer academia, não é? E eu não sei se você já fez ou faz academia, mas uma pessoa que vai na academia, ela começa pegando um peso leve. Então suponha que você comece a academia hoje, você comece lá pegando 1 quilo, e aí você levanta lá aquele pezinho de 1 quilo, e vai levantando, com uma semana, 2, 1 quilo não deixou de ser 1 quilo, mas à medida que você for exercitando, fica mais forte, e aí tem que aumentar o peso, e aí vai para 2, e aí vai exercitando, dali a pouco vai para 3, e assim por diante, até, não é o peso que deixa de ter o peso que tem, mas é o corpo que cada vez vai ficando mais forte. Por que eu estou lhe falando isso? Porque espiritualmente a nossa vida, Deus espera que seja como uma academia. Como assim, pastor? A palavra avisa que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou contigo. Deus então quer que cada um de nós exercite a fé para sermos fortes. E essa força não é no braço, é aqui dentro. Nós encontramos, por exemplo, 1 Coríntios 11, quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele vai dizer de gente que está fraca, de gente que está dormindo e gente que morreu. Deus não quer que nós sejamos fracos na fé, pelo contrário, Deus quer que nós sejamos fortes. Agora, a academia está lá, não é? O exercício está lá. Para a pessoa ficar forte aqui no braço, tem que exercitar. Do mesmo jeito a fé, não é? Nós temos que exercitar. E aí do Senhor virá a força. É o que o salmista está dizendo aqui. O Senhor é a minha força. E nós encontramos ao longo da Escritura, e eu quero ver com você, vá primeiro aqui comigo no Salmo 29, no versículo 11. Olha o que diz aqui o salmista: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Nós estamos no início do ano, e no decorrer dessa jornada, desafios virão, adversidades virão, obstáculos virão, lutas acontecerão. Ô pastor, como dizem por aí, está rogando praia? Não, irmão, só estou abrindo seus olhos, vai ser a realidade da vida. Mas o Senhor estará conosco em todo o tempo, e nós temos que ter força para vencer. E essa força virá do Senhor para fortalecer o nosso coração. Salmo 84, vou ler os versículos 4 e 5. Salmo 84, versículos 4 e 5, o salmista diz assim,
Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha aqui para mim, só um comentário rápido. Querido, a palavra deixa claro que nós não devemos abandonar a congregação. Como assim, pastor? Não é? A mensagem está sendo gravada, vai ser transmitida no YouTube, e nós vivemos em dias, depois da pandemia, está cheio de gente que não voltou a congregar. Assistir pela internet, pela TV é bom? Claro, para evangelizar. Quem já é convertido, quem já entregou a vida a Jesus, tem que estar na casa do Senhor, tem que estar na presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Contei aqui esses dias, que alguns dias atrás, eu vi uma irmã que mora nessa rua, e ela há muito tempo não vem ao culto, e a encontrei ali na calçada, e ela dizendo que estava indo na padaria. Você sabe que a padaria é 2 quadras para frente. Ela tem força para ir na padaria, ela tem força para ir no mercado, na Vila Dirce, ela tem força para ir ali no sacolão, ela só não tem força para vir na igreja. Então, é necessário tomar uma postura. O cristão tem que estar na casa do Senhor. Obviamente, é claro, tem as exceções, às vezes a pessoa trabalha na semana, o horário não permite, mas no mínimo no domingo, no mínimo uma vez por semana, necessário estarmos na casa do Senhor, louvando a Ele, adorando a Ele. Aqui a atenção é focada só para o culto, é para ouvir a palavra, é para louvar o Senhor, é para orar. Você já reparou que aqui a unção é muito mais intensa, porque a igreja é reunida. Mas continuando, no versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Deus espera que reconheçamos em nós não há força nenhuma, a força está nele, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, e é a força dele que virá sobre a nossa vida. E quando a força dele vem, nós encaramos os problemas de maneira diferente. Quando a força dele vem sobre nós, olhamos para os problemas e deixamos claro: o meu Deus é maior, e ele está comigo, e ele vai à minha frente, e a vitória é certa. É diferente quando a pessoa não tem essa força. Diga para a pessoa que está perto de você: essa força tem nome, viu? Essa força não é uma força qualquer, não é como aquele desenho animado em que o personagem dizia, não sei se alguém já assistiu: eu tenho a força. Alguém já assistiu o He-Man? Aí eu cresci vendo esse desenho. Não, essa força tem um nome, é o Espírito Santo, é o próprio Deus habitando em nós, é o Todo-Poderoso que nos fortalece. Então vejamos alguns exemplos disso na prática. Livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ver alguém que aparentemente não tinha força nenhuma, mas quando o Senhor veio, o fortaleceu, a história mudou. Encontre aí Juízes, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 12. Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo rápido da história, para você entender o contexto, tá? O livro de Josué termina com Josué reunindo o povo. O tempo de Josué foi um tempo de muitas lutas e de muitas vitórias, Nós encontramos relatado no livro de Josué, que foi quem o Senhor escolheu para comandar a conquista da terra prometida. Eles enfrentam 31 reis, são 31 vitórias. Depois é dividida a terra entre as 12 tribos, todos se estabelecem, e o livro termina com Josué já idoso, chamando todo o povo, congregando todos e dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo disse: nós também serviremos ao Senhor. Longe de nós nos apartar do Senhor, porque aquela geração de Josué compreendia que, tendo um relacionamento com Deus, honrando a Deus em primeiro lugar, sendo fiel e obediente, todas as bênçãos seriam consequência. Aquela turma tinha visto isso, muitas vitórias. Só que chegou o dia que aquela turma, aquela geração, morreu, e veio a geração seguinte. E aí o livro de Juízes já começa falando dessa nova geração. E vai dizer no capítulo 2 que essa turma não conhecia ao Senhor. Conhecia a Deus só de ouvir falar, mas não tinha comunhão, não tinha intimidade. E como consequência se apartaram de Deus. Fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, se enveredaram pela idolatria. E aí quando deixa Deus, quando deixa a honra ao Senhor, a fidelidade, a obediência, a palavra dele de lado, aí perdeu proteção, livramento, bênção, vitória, perdeu tudo. Capítulo 6 começa nos dizendo que o povo estava debaixo da servidão dos midianitas. Os midianitas oprimiam o povo.
E aí, nesse contexto, aparece o Senhor. Você encontrou o capítulo 6? Vou ler a partir do versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Só para você entender rapidinho, o trigo não se malha no lagar, não é? O que é malhar o trigo? É pegar um feixe de trigo e bater numa pedra. Naquela época era tudo rudimentar. Você sabe que hoje tem máquina chamada colheitadeira, não sei se você já viu isso na televisão. A máquina colhe qualquer tipo, seja milho, seja trigo, seja cevada, e a própria máquina já separa o grão daquilo que tem que ser descartado. A própria máquina já separa, e a própria colheitadeira, quando vai colocar no caminhão, coloca só o grão. Nessa época não tinha colheitadeira que coleta aí toneladas e toneladas por dia. Nessa época era tudo manual. Então pegava o feixe de trigo e ia num lugar chamado eira. Eira, quando você lê na Bíblia, é um campo aberto, um lugar mais espaçoso. Pegava o feixe, batia lá na pedra para extrair os grãos. Depois pegava, recolhia os grãos, limpava e ralava aquele grão para fazer a farinha de trigo, que aí depois fazia o pão, fazia o bolo. Só que aqui ele não está malhando trigo na eira. O texto diz que ele está malhando no lagar. O que era o lagar? O lagar é um ambiente bem menor, onde se pisava uvas, geralmente ali 2 metros de diâmetro. Colocavam as uvas e aí vinham as pessoas descalças e pisavam as uvas para poder fazer depois o suco de uva, depois deixar fermentar e fazer o vinho. Mas por que ele está malhando trigo no lagar? Porque senão o inimigo toma, senão o inimigo leva. E aí continua o texto, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Diga para a pessoa que está do lado: Deus vê em você o que nem você vê. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Compreenda, olha o que tem na cabeça do Gideão. A culpa daquela situação toda é de quem? E não é só do Gideão, não. Da grande parte dos cristãos. É um pensamento equivocado. Sabe qual é o pensamento? Se está tudo bem, Deus está me abençoando. Se as lutas e adversidades vieram, a culpa é de Deus que me desamparou. Não consegue entender, porque é mais fácil ver os erros dos outros, é mais fácil julgar a vida alheia, é mais difícil discernir os próprios erros. Eles estavam colhendo, não é? Não Gideão literalmente, mas aquela geração estavam colhendo aquilo que plantaram quando abandonaram a Deus. Diga para a pessoa que está do lado: enquanto você honrar a Deus, Deus também te honra. Enquanto você for fiel a Ele, Ele é fiel a você. Enquanto você o buscar, você vai encontrar. Enquanto você colocar Ele em primeiro lugar, Ele te abençoará, te guardará. Enquanto você for fiel e obediente a Ele, a palavra dEle, as bênçãos dEle virão sobre você. Mas se deixá-lo, Ele lhe deixa. É o que o Gideão não conseguia entender. Mas preste atenção no versículo 14. Deus queria mudar aquela história. E aí Deus fala: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que Deus está dizendo: eu vou te enviar e eu vou te dar força. Mas só como é que ele se via? Olha como ele mesmo, o Gideão, se via. Versículo 15: ai, meu Senhor, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu. Como é que ele se vê? Desse tamanho. Ele olha para si mesmo e pensa: eu não tenho condições, não tem jeito, não tem meios, não tem como. A minha família é a mais pobre da tribo, eu sou o menor da casa do meu pai.
E é um pensamento que muita gente tem hoje, vitimista, derrotista. Deus não quer que nos vejamos assim. Por isso que o Senhor vai dizer para ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha o que Deus está dizendo para ele: eu vou te dar força, Gideão. Eu vou ser com você, Gideão. E essa história vai mudar. Oh, querido, querida, nós temos uma longa jornada esse ano e nós vamos ter uma jornada vitoriosa, porque é o Senhor que nos dará força. A nossa parte é crer, a nossa parte é obedecer, a nossa parte é perseverar, e o sobrenatural ele vai fazer. Gideão, quando ouve isso, a fé desperta, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Desperta dentro dele a fé. Aí ele diz: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, aguarda aí. Ele corre em casa, mesmo num tempo difícil, num tempo de adversidade. Ele prepara lá um cabrito, ele prepara lá pães, e ele traz o cabrito, a carne, ele traz um caldo, ele traz os pães sem fermento, e ele apresenta, não é? Está escrito que ele levou de presente, de oferta. E aí o anjo, o Senhor, diz: coloca aqui na penha, numa pedra. E ele colocou, e o Senhor toca o cajado, e ó, um fogo consumiu. E aí ele pensa: eu vi o Senhor, vou morrer. Ele diz: não, fique tranquilo, você não vai morrer não. Aquilo tudo era para ele ter experiências com Deus, com o poder de Deus, para ele acreditar. Naquele mesmo dia, Deus aparece para ele e manda ele fazer algo. Diz para ele: o Gideão, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o segundo boi do teu pai, você vai subir lá no monte do altar de Baal, você vai derrubar o poste da imagem do Baal, o poste ídolo, você vai cortar todas as árvores lá, você vai pegar a lenha, você vai fazer um novo altar agora para Deus, você vai pegar a lenha e sacrificar o segundo boi do teu pai. E Deus fala aquilo com ele. Imagine num tempo, uma cidade inteira idólatra, uma cidade inteira, né, idolatrando Baal, inclusive o pai do Gideão. Inclusive na casa de Gideão, do pai da família, tinha imagem, os Baalins. O que é que Deus está mandando Gideão fazer? Gideão, eu quero transformar a tua vida, a tua casa, eu quero transformar a tua família, quem está à volta, creia e obedeça, faça. Ele creu, ele obedeceu, ele fez. Depois que ele fez, nos diz o versículo 34, que o Espírito Santo veio sobre ele e o revestiu. Oh, querido, querida, o Espírito Santo quer te revestir e quer te revestir hoje, para você ser a diferença lá na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, para que através de você o nome do Senhor seja glorificado, para que através de você a glória dele resplandeça. A turma no outro dia foi lá na casa do pai, porque ele foi de noite, ele foi sábio, não é? Juntou 10 homens à noite, era muita coisa para ser feita. Imagine cortar um monte de árvore com machado, ele faz à noite. Quando chegam cedo, cadê as imagens de barro? Cadê o poste? Foram bater, alguém viu, foi o Gideão, foram bater na casa do pai do Gideão. Ô, teu filho derrubou e fez isso, aquilo. Sabe o que o pai do Gideão diz? Baal não é Deus coisa nenhuma, porque se fosse teria se defendido, né? Não é Deus coisa nenhuma. Até o pai do Gideão começou a acreditar até um Deus vivo, até um Deus poderoso, e começaram a acreditar que o Senhor estava na vida de Gideão, porque o Senhor o revestiu, e o revestiu com poder e com autoridade. Quando ele toca a buzina, um exército se ajuntou a ele. Oh, meu irmão, Deus quer te revestir e te dar autoridade. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Gideão está aqui e quer te revestir hoje. Diga para a pessoa que está lá dentro: tem uma grande obra na tua vida, em você e através de você. Ele toca a trombeta, ele faz uma convocação. Note que antes era o tadinho, antes era o vítima, antes era o coitado. Agora é um homem de autoridade, porque agora o corpo dele fisicamente não mudou nada. O que é que mudou? O Espírito Santo veio sobre ele. Agora ele tem a força do Senhor, ele tem autoridade. Ele precisou dizer: eu tenho autoridade. Foi o próprio Deus que testificou no coração dos outros: atenda a convocação, vá lá. Se reúne 32 mil homens. Aí Deus diz: ô Gideão, se eu der a vitória com essa turma toda, não vão reconhecer que fui eu que dei a vitória, vão pensar que foi na força do próprio braço. Manda os covardes e medrosos irem embora. 22 mil foram embora. Deus diz: ainda é muita gente para eu dar a vitória. Leva essa turma toda para beber água. Vamos ver como é que eles bebem a água. E dos 10 mil, só 300
trouxeram a água na boca. Os outros 9.700 foram com a boca na água igual cachorro. E aí Deus vai dizer, Gideão, depois você lê o capítulo 7, versículo 7, com esses 300 eu vou dar a vitória. E aí o Gideão pergunta, Senhor, mas como é que vai ser isso? E às vezes a gente questiona tanto, você acha que é por acaso está escrito aqui? Não é? Nós olhamos a nossa realidade e pensamos como é que vai ser. Meu irmão, não importa como vai ser, o que importa é que Deus vai fazer. E acredite, Deus tem força para você, Deus tem vitória para te dar. Os inimigos virão, mas o Senhor estará com você para te guardar e te livrar. As lutas aparecerão, mas o Senhor vai te fortalecer e vai lhe dar vitória. Agora as estratégias são diferentes. Compreenda que para cada um Deus age de uma maneira. Não é porque na vida de um será de um jeito que na vida do outro será igual. Cada um Deus trata de uma maneira. No caso de Gideão, sabe o que Deus fez? Deus falou, Gideão, faz o seguinte, vai lá no acampamento inimigo, você vai ouvir lá a estratégia da vitória, da boca do inimigo. E ele foi. Chegou lá, ficou atrás da tenda só ouvindo. Um soldado inimigo teve um sonho que contou para o outro. Quando Gideão ouviu aquilo, o próprio soldado inimigo contando o sonho, e o outro já interpretando e dizendo, Deus entregou todo esse arraial na mão do Gideão. O Gideão entendeu, ele voltou, reuniu os 300 homens, falou, turma, a estratégia é a seguinte, nós vamos nos dividir em 3 grupos, de 100, vamos rodear, eles estão no vale, vamos rodear nas montanhas em volta. Cada um vai levar um cântaro, um vaso de barro, uma tocha, né? Coloca dentro do vaso para não fazer luz, e uma trombeta. E aí o que eu fizer, vocês fazem também. E o texto diz que terminaram de se alinharem ao redor do acampamento à meia-noite. E aí o Gideão disse, o que eu fizer, vocês fazem. E a primeira coisa que o Gideão faz, sabe qual é? Tocar a trombeta, o chofar, o toque de guerra, né? Tocou, era meia-noite, não tinha mais guarda, sentinela, estava todo mundo dormindo. À meia-noite ouviu aquele barulho, toque de guerra. Em seguida, Gideão pega o vaso de barro, o cântaro e ó, pá! Alguém já acordou assustado à noite? Um barulho de moto, dessas que estrala, nem pá, 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 onde eu moro ali é só Jesus. Coisa terrível. Várias noites eu acordo assustado com barulho. Imagina 300 vasos quebrando ao mesmo tempo. Pá, 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 pá. O inimigo acordou assustado. Quando acordou, quando se levantaram, o Gideão levanta a tocha, todo mundo levanta a tocha em volta. E aí depois o Gideão grita, a espada do Senhor e de Gideão. O inimigo se virou um contra o outro, e os que restaram fugiram, e ele fugiu atrás, e ele venceu, porque Deus deu a vitória a ele, e assim o Senhor te dará força, e assim o Senhor te fortalecerá para lutar e para vencer. Segundo Samuel 22, vamos ver um outro exemplo de alguém que lutou muito e também venceu. Segundo Samuel 22, nós vamos ler o versículo 33. Aqui, Davi já está no fim da vida. Aqui, Davi já está praticamente no leito de morte, não é? E ele vai dizer o seguinte, segundo Samuel 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Note que a vida de Davi, desde lá no início, foi de muitas lutas, né? Antes de chegar para lutar com Golias, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. E a luta, a batalha mais conhecida de todas, sem sombra de dúvidas, é contra o Golias. Ele era um adolescente, não é? Mas quem derrubou o gigante não foi só a pedra que ele arremessou, ele fez o possível. Quem fez o impossível foi Deus. Mas depois da morte do Golias, ele vai lutar diversas batalhas e Deus será com ele. E aqui no final da vida ele reconhece, Deus é a minha fortaleza e a minha força, é ele que desembaraça o meu caminho. Oh, querido, caminho desembaraçado é caminho reto, é caminho plano. Você sabe que aqui em Carapicuíba, né, a gente vive num tobogã literal, né? Alguém mora aqui no meio da ladeira, assim? Não. Na rua que você mora é retinha, assim, planinho.
Onde a evangelista Val mora ali é um tobogã. Onde a diaconisa Conceição mora também é um tobogã. A evangelista Bernadette, eu nem falo, misericórdia. A primeira vez que eu fui na casa dela é assim, ó. Não é uma ladeira, não, é assim. É um lajedo. Tem alguém do Nordeste aí que sabe o que é lajedo? Tem um lajedo na rua dela. Eu falei, Jesus, será que o carro vai segurar o freio? É assim, ó. O lajedão descendo, é um tobogã. Você sabe, para caminhar numa ladeira ou numa descida, força mais as pernas, né? Caminhar num caminho reto é muito mais fácil. Está entendendo? Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus vai tirar todo o embaraço, vai ser um caminho reto, será ano de bênção, será ano de vitória, porque é ano do Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo. Versículo 40, aqui mesmo, 2 Samuel 22. Porque me cingiste de força para a peleja. Oh, querido, é o Senhor que nos veste de força, é o Senhor que vem com a força dele fortalecer o nosso coração. Fizesse abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Ah, meu irmão, no decorrer desse ano, as adversidades que vierem, o Senhor estará com você, Ele fortalecerá para que todas as adversidades se tornem testemunhos para você glorificar o nome dele. Então, quando a luta chegar, não escureça, não retroceda, mas acredite, Deus se fortalece, é para lutar, e é para lutar pela fé, é orando, é jejuando, é perseverando, que a vitória virá. Agora, no decorrer da caminhada, pode acontecer que depois de lutas e lutas, as forças se esgotem. Isso pode acontecer. Vá comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nós vamos ver um exemplo disso. Né? Abra aí comigo, 1 Reis 19. Davi lutou e lutou muito, até o final da vida. Né? Mas aqui nós vamos ver um exemplo de um grande homem de Deus que também lutou muito. Só que chegou um determinado momento, as forças se esgotaram. É por isso que o Senhor renova as nossas forças. Ele não só é a nossa força, mas Ele renova a nossa força. Do capítulo 17 em diante, do primeiro livro de Reis, fala do profeta Elias. Ele enfrentou grandes lutas. A maior de todas, sem sombra de dúvidas, foi o desafio no Monte Carmelo, onde ele enfrenta os profetas de Baal. E Deus dá a ele, não é? Deus através dele dá uma grande vitória. Mas depois daquela vitória, ele recebe uma mensagem. A rainha Jezabel manda dizer ao Elias, ao profeta Elias, em 24 horas você vai estar morto. Em 24 horas você vai estar num paletó de madeira. Quando ele recebe aquela notícia, as forças se esgotam de uma tal maneira que ele sai em desabalada carreira e um dia ele percorre 160 quilômetros. 160. Esse camarada era um maratonista. Né? A São Silvestre é 42 quilômetros. Fazem aí em 3 horas e alguma coisa. Ele percorreu foi 160. Chega no deserto. E ele vai dizer, você encontrou? 1 Reis 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus. Ainda bem que o Espírito Santo, ainda bem que Deus não faz o que a gente quer do jeito que a gente pede. Já pensou? Não é? Ainda bem, está escrito, Romanos 8, que o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele leva ao Pai as intenções do nosso coração. O Elias, na verdade, ele não queria morrer. A questão é, ele estava sem força, ele estava esgotado. O que ele precisava? Ser alimentado, ser renovado, ser fortalecido. Assim como, não é, uma pessoa que não se alimenta direito, ela fica fraca, não é? Não sei se já aconteceu com alguém aqui de desmaiar de fome por algum motivo, um dia ensolarado, um tempo longo sem comer, enfim. Mas você sabe que a pessoa que não se alimenta direito, ela fica fraca. Espiritualmente é a mesma coisa, não é? Nós temos uma comida à nossa disposição que é poderosa. Assim como uma pessoa quando está exausta, e ela chega, e ela toma um banho, e ela dorme bem, e ela se alimenta, ela está renovada, o Elias estava pedindo a morte. Ele esgotado, deitou naquele deserto, debaixo daquele zimbro e dormiu.
Mas Deus, sabendo que ele não queria morrer, ele precisava ser renovado, Deus manda um anjo. E aí está escrito, eu quero ler com você a partir do versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se, certamente pensando que era um sonho. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Oh, querido, querida, é Deus que renova as nossas forças. E se você está aqui hoje e está fraco, Ele vai te renovar, Ele vai te alimentar, e você vai percorrer, não é só um dia não, mas todo esse ano fortalecido pelo Senhor. Ele tem um pão poderoso para te dar. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, e o pão é esta palavra que está te alimentando, e à medida que você vai ouvindo, ela vai fortalecendo o teu coração, e daqui a pouco você vai beber da água do Espírito Santo, e será renovado e fortalecido pelo Todo-Poderoso. A jornada é longa, mas o Senhor está conosco, está com você, para lhe fortalecer, para lhe ajudar, para lhe guiar, para lhe dar vitória. Agora compreenda. Com Deus nós temos que ter um relacionamento de intimidade e comunhão, para sempre nos mantermos fortes. Se porventura, por algum motivo enfraquecer, como diz Isaías 40, Deus dá vigor ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora, o que não podemos é cair na besteira de entristecer o Espírito Santo. O que não podemos é cair na besteira de desonrar ao Senhor. O que não podemos é cair na besteira de seguir os desejos do nosso próprio coração, porque aí a força se vai. Nós temos um exemplo, eu quero ler Juízes 16, de alguém que tinha tudo para dar certo, mas desvalorizou a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo. Encontre aí Juízes 16, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Quando você encontra, eu vou fazer um resumo rápido da história. Havia um homem chamado Manoá, e a esposa dele era estéril. E um belo dia a esposa recebe uma visita de um anjo, que lhe anuncia dizendo, você vai conceber, você vai ter um filho com seu marido, e o seu filho será consagrado a Deus desde a sua barriga, desde o ventre. E desde já, depois que você engravidar, não beba bebida forte, não toque em nada imundo. O menino será nazireu de Deus, porquanto ele livrará o povo da mão dos filisteus. E aí, quando ela conta para o marido clama a Deus, Deus envia o mesmo anjo, que fala com o Manoá também, passa o tempo, a mulher engravida, nasce o pequeno Sansão. E esse Sansão, nós vemos que no decorrer da sua vida, obviamente, ele tem uma força que é sobrenatural. Essa força não vem dele, vem do Espírito Santo. Você consegue imaginar que está escrito, ele abrindo um leão, pegando pela boca e abrindo com os braços? Que força sobrenatural. Você consegue, não sei se você já viu filme, novela, desenho, com um osso do rosto de um jumento, uma queixada, está escrito, matou 1000 filisteus. Está escrito que ele arrancou as portas de uma cidade, portões, né? Naquela época as cidades eram muradas, tinham portões, 5 metros de altura, 2, 3 de largura. Estamos falando de madeira maciça, de 20, 30 centímetros de largura. Ele botou o portão no ombro e levou para o monte. Uma força descomunal, que não vinha dele mesmo. Quem é a força? Diga comigo, o Espírito Santo. Só que desde o início, embora ele tenha essa força vinda de Deus, o Espírito Santo, ele não valoriza a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o obedecer da palavra. Ele sempre quer satisfazer os próprios desejos. Depois que ele mata o leão, depois leia a partir do capítulo 13, eu resumi a história toda, largas passadas. Mas o capítulo 13, depois que ele mata o leão, dias depois ele passa, está lá o corpo do leão apodrecido, e abelhas fizeram lá favos de mel no leão podre. Ele não poderia tocar, porque ele era consagrado.
mas ele quebrou sua consagração, tocou no favo de mel, pegou, comeu e levou e deu para o pai e para a mãe sem dizer de onde era. Depois, tempos depois, ele se casa com a mulher dos filisteus, uma mulher filisteia, sabendo ele que não deveria fazê-lo. Depois, ele se envolve com a mulher chamada, você lembra o nome dela? Dalila. E essa Dalila vai ser subornada pelos príncipes filisteus. Cada um oferece a ela 1.100 moedas de prata, muito dinheiro na época. E aí dizem a ela, descubra qual a razão da força dele. E aí ela vai trabalhar insistentemente para isso. Porque coisa que o diabo é perseverante. Coisa que o diabo é paciente para derrubar a vida de alguém. Diga para a pessoa que está ao teu lado e tu abre teu olho, viu? Você quer caminhar num caminho abençoado, ter um ano de vitória, tu abre o olho. Que o diabo anda como um leão ao redor, buscando quem possa estragar. O primeiro vacilo, ele te dá uma rasteira. Primeira brecha, ele te bota no chão. Então não dê brecha, então abre o olho. Então vigie. A Dalila chega e diz, ô Sansão, conta para mim qual o segredo da tua força. Aí ele já tinha entristecido muito ao Espírito Santo. Mais uma vez ele diz, olha, se me amarrar com 7 cordas novas, acabou a força. Ela amarra ele. E aí chama os filisteus, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele diz, se solta das cordas, mata o inimigo. Aí ela insiste, você está brincando comigo, você não me ama. Fale, qual é o segredo da sua força? E insistiu. Ele diz, olha, se me amarrar com 7 tiras de couro nova, que acabou de fazer, acabou minha força. Ela amarra, mais uma vez ele se livra do inimigo. Mais uma vez ela continua, você está brincando, você não me ama, fala, conta. E ele tinha certamente um cabelo grande, que para fazer trança, com cabelo desse tamanho não se faz trança, não é? Certamente ele tinha voto, então o cabelo era comprido. Para fazer 7 tranças, ele disse, se fizer 7 tranças no meu cabelo, acabou a força. Ele fez, ela fez. E aí vem o inimigo e ele, mais uma vez, se solta. Compreenda que todo esse trajeto, ele não coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Ele coloca em primeiro lugar sempre a sua própria. Você quer ter um ano abençoado? Você quer ter uma vida vitoriosa? Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus é o maior interessado em nos abençoar. E aí chega um momento que ele, de tanto ela insistir, ele vai falar. E aí se encontrou Juízes 16, versículos 18 e 19. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão, dinheiro do suborno. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A força dele estava no cabelo? Quem era a força dele? Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado. Tudo que está escrito aqui é para nos ensinar. Não caia no mesmo erro de Sansão. Valorize a comunhão com Deus. Valorize a intimidade com o Espírito Santo. Busque a cada dia se alimentar dessa palavra e beber da água do Espírito Santo. Busque a cada dia óleo fresco sobre a tua cabeça, porque Ele estará contigo e te guiará, e te fortalecerá, e te conduzirá, e todas as lutas no decorrer desse período que vierem, Ele estará contigo, te fortalecendo e te dando vitória. Se coloque de pé, por gentileza. Na carta aos Efésios, capítulo 6, nós encontramos uma ordem expressa. Aos Efésios 6:10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nesses últimos tempos, esses
3 últimos anos, que tem de gente depressiva, que tem de gente angustiada. Rivotril é o remédio mais vendido desse país. O que tem de gente fraca, não é? Como Paulo diz lá aos Coríntios, capítulo 11, né? A gente fraca, doente, que dorme. Deus não quer ver o povo dele fraco. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele quer ver você forte. Ele quer te fortalecer, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força do seu povo, o Senhor é a força salvadora do seu ungido. Nós temos que permanecer ungidos, nós temos que permanecer na comunhão e na intimidade com Ele, se alimentando da palavra, bebendo da água do Espírito, andando em obediência, em fidelidade, como Gideão fez, como Davi fez, como Elias fez, e agora é a nossa vez. Né? No decorrer desse ano, quando as adversidades vierem, você não vai mais retroceder. Você não vai mais deixar o desânimo te pegar, a angústia tomar o teu coração. Você vai olhar para o problema e dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é a minha força. Seja o problema que for, seja uma doença, um problema familiar, conjugal, financeiro, seja ele qual for. Ô pastor, já estou enfrentando. Deus é a tua força e Ele vai te fortalecer e fortalecer hoje. Você só sai daqui fraco se quiser, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, aí Ele vem com a presença dEle, com a glória dEle, com a força dEle e nos fortalece. Por isso Davi diz: o Senhor é a minha força. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. O Senhor vai te fortalecer.